13 de fevereiro de 2018. Coeur d'Alene, Idaho. Naquela tranquila manhã de inverno, Larry e Lori Eisenberg, um conhecido casal da região, estavam navegando pelo lago que tem o mesmo nome da cidade, quando um terrível acidente aconteceu com Larry. Desesperada, Lori tentou ajudar o marido, mas não pôde fazer nada, e os acontecimentos que se seguiram revelaram uma história de traição, fraude e um crime que chocou a comunidade local. As pessoas achavam que Larry e Lori Eisenberg tinham um casamento perfeito. Um deles, no entanto, guardava um segredo obscuro que levaria à morte do outro. O casal se conheceu em Coeur d'Alene, Idaho, uma cidade que é destino de férias de muitas pessoas, graças ao lago de mesmo nome que fica na região. A área também abriga gerações de famílias que ganhavam a vida trabalhando como madeireiras e operárias. Larry Eisenberg nasceu nessa cidade em 1950. Depois de se formar em silvicultura pela Universidade de Idaho, ele começou a trabalhar na indústria madeireira e era conhecido na região por acreditar que, trabalhando duro, qualquer pessoa era capaz de conseguir o que queria. Larry se casou com sua primeira esposa em 1974 e teve 2 filhos com ela, Jessica e Jim. Eles se divorciaram quando seus filhos já estavam adultos. Logo depois, ele conheceu Lawrence Lori Barnes na Câmara de Comércio da cidade. Nascida em 1953, Lori cresceu em uma seita religiosa. A sua infância foi marcada pela pobreza, com sua família por vezes morando em casas abandonadas. Ela se casou com Steven Barnes em 1973, quando tinha 19 anos. O casal teve 6 filhas juntos, mas se divorciaram em 1996. Depois disso, Lori se mudou para Coeur d'Alene para criar suas filhas sozinha. Larry e Lori se casaram em 2004. Jim Eisenberg, o filho de Larry, os descreveu como um casal modelo. Eles gostavam de receber seus filhos em sua casa, uma cabana isolada a 20 minutos a sudoeste da cidade, um local que eles chamavam de Nosso Paraíso. Em 2009, os Eisenbergs eram pilares de Coeur d'Alene, tentando ativamente ajudar sua comunidade. Larry havia se aposentado, mas ainda atuava em vários grupos cívicos, e Lori era a diretora executiva da North Idaho Housing Coalition, uma organização federal que reformava propriedades para vender ou alugar para famílias necessitadas. A vida parecia tranquila e pacata para o casal e o restante da família. Porém, um terrível segredo veio à tona e destruiu tudo aquilo. Tudo começou quando, às 10h25 da manhã do dia 13 de fevereiro de 2018, o gabinete do xerife do condado recebeu uma ligação de Lori Eisenberg. Ela disse que Larry tinha caído no lago Coeur d'Alene enquanto eles estavam passeando de barco. Is it in the water? Hang on one second. As autoridades chegaram ao local em poucos minutos e encontraram Lori sozinha no barco da família. Ela estava com o nariz sangrando e disse a eles que tinha caído tentando ajudar o marido. As equipes de resgate logo chegaram também e se espalharam pelo lago, mas temiam que Larry já estivesse morto. A temperatura da água naquele dia era muito baixa e o risco de sucumbir à hipotermia era muito grande, sem falar no risco de afogamento. De volta à costa, Lori prestou depoimento às autoridades. Ela disse que ela e Larry planejaram um cruzeiro ao nascer do sol antes de tomar café da manhã em um restaurante local. Enquanto estavam no barco, Larry reparou que algo no motor estava errado. Ele disse que o motor não parecia certo. Ele apenas se levantou e meio que olhou para mim e tinha uma expressão vazia no rosto. Lori disse em seu depoimento. Eu o vi meio que tropeçando e pulei, e bati a cabeça, tentei agarrá-lo. Lori afirmou que dirigiu o barco por cerca de 1 hora procurando Larry nas águas geladas, antes de o motor parar de funcionar. 2 horas se passaram antes que ela ligasse para a polícia.
Ela disse que isso aconteceu porque deixou seu celular em casa e alegou que encontrou o telefone de Larry a bordo e com ele avisou sobre o acidente. Lori era amiga dos membros das agências policiais locais e, apesar das discrepâncias em sua declaração, eles, inicialmente, não a consideraram uma suspeita do desaparecimento do marido. Naquela mesma manhã, uma matéria no jornal local informou que Lori não estava mais empregada na North Idaho Housing Coalition e uma auditoria interna foi ordenada pela organização devido a irregularidades contabilísticas encontradas nas movimentações feitas por ela. Uma investigação revelou que nos anos anteriores, Lori havia desviado quase $600 mil dos fundos da organização. Ela tinha acesso às contas bancárias, supervisão limitada de suas atividades e tinha apresentado faturas falsas de empresas criadas em nome de uma de suas filhas, com o conhecimento dela. Em 27 de fevereiro de 2018, Lori Eisenberg foi presa por 40 acusações de falsificação e uma acusação de roubo. Sua fiança de $75 mil foi paga por uma de suas filhas no dia seguinte. Poucos dias depois, em 1º de março, um corpo foi localizado flutuando em Sunup Bay, perto de Woolley, Idaho, a cerca de 6 quilômetros do local onde Lori disse que Larry tinha caído do barco. O corpo foi identificado como sendo de Larry Eisenberg. Ele estava flutuando de bruços na água e a polícia soube imediatamente que algo estava errado sobre o local onde o corpo foi encontrado. Um experimento foi realizado com manequins. Eles foram colocados na água, no local onde Larry supostamente teria caído do barco, e todos os bonecos flutuaram na direção oposta de onde o corpo foi encontrado. Em maio de 2018, depois de faltar a 2 audiências relacionadas a seu caso de fraude, um mandado de prisão foi emitido e uma recompensa de $500 mil foi oferecida para a prisão de Lori e estava sendo considerada uma foragida. Enquanto ela fugia da lei, a polícia divulgou os resultados da autópsia de Larry. O exame revelou que ele não tinha indícios de afogamento e que também não havia nenhum sinal de derrame. O relatório toxicológico mostrou que Larry havia morrido de overdose fatal. A substância encontrada em seu corpo causa sonolência, mesmo em níveis de dosagens considerados normais, que ficam entre 100 e 1000 nanogramas por mililitro. A dose fatal de 7.100 nanogramas dessa substância foram encontrados no corpo de Larry no momento de sua morte, e isso levou o caso a uma investigação de homicídio. Após alguns meses foragida, em julho de 2018, Lori resolveu se entregar às autoridades. O filho de Larry, Jim, disse aos investigadores que seu pai teria se divorciado de Lori se soubesse de seu comportamento criminoso. Na semana anterior à morte de Larry, Lori cancelou a assinatura do jornal local, sabendo que eles estavam prestes a publicar um artigo sobre seus crimes de desvio de dinheiro. Uma verificação no computador de Lori revelou que dias antes da morte de Larry, ela fez pesquisas na internet sobre a profundidade da água no lago da região, afogamentos, aluguel e acidentes de barco. Os investigadores também descobriram que em janeiro de 2018, Lori havia feito alterações manuscritas no testamento de Larry sem que ele soubesse, deixando 80% dos bens dele para as suas 6 filhas e apenas 20% para os 2 filhos dele. Um dia após a morte do marido, em 14 de fevereiro de 2018, Lori enviou um e-mail para a North Idaho Housing Coalition implorando perdão e prometendo devolver os fundos roubados. No julgamento que aconteceu em janeiro de 2019, Lori Eisenberg se declarou culpada de 3 acusações de fraude eletrônica e uma acusação de roubo de um programa federal. Ela foi condenada a 5 anos de prisão e a pagar uma multa de $20 mil. Depois que se declararam culpadas de acusações federais de roubo, 4 das 6 filhas de Lori foram condenadas a 3 anos de prisão domiciliar e liberdade condicional e a pagar mais de $50 mil em multas. Enquanto isso, a investigação de homicídio de Larry foi mantida em sigilo por 2 anos. Lori estava na prisão por acusações de fraude, então eles conseguiram investigar e construir o caso sem que ela estivesse em liberdade.
Em fevereiro de 2020, Lori foi formalmente acusada de homicídio em primeiro grau na morte de seu marido. Um ano depois, em fevereiro de 2021, ela entrou com um apelo de Alford por assassinato em segundo grau. Com esse apelo, ela professou sua inocência, mas reconheceu que provavelmente seria condenada caso fosse julgada. Durante a audiência de sua sentença em 25 de maio de 2021, Lori Eisenberg afirmou que na manhã do assassinato de seu marido, ela havia preparado uma bebida venenosa para si mesma, a fim de tirar a própria vida, mas que Larry acidentalmente bebeu enquanto ela dormia no barco. Nem o júri nem o juiz se comoveram com a história, e a mulher de 67 anos foi condenada à prisão perpétua, com direito à possibilidade de liberdade condicional após cumprir 30 anos. Lori poderá solicitar sua liberdade quando tiver 97 anos de idade, o que pode significar que ela vai passar o resto de sua vida atrás das grades. – 28 de setembro de 2015, Canton, Nova York. Na pequena cidade do estado de Nova York, uma história sombria se desenrolou, mergulhando a comunidade em uma tragédia. Kelly Stage, de 35 anos, uma mulher vibrante e mãe dedicada, teve sua vida brutalmente interrompida dentro de sua própria casa. O que começou como uma noite tranquila rapidamente se transformou em um pesadelo sangrento que abalou sua família e impactou a pequena comunidade onde ela morava. Este é um relato arrepiante de amor, traição e conspiração. Kelly Stage era a caçula dos 3 filhos de Elizabeth e Howard Stage. Ela nasceu e foi criada em Elmira, uma pequena cidade no estado de Nova York. Kelly se formou no ensino médio com honras em 1998 e foi descrita por seus entes queridos como uma mulher bonita e atrevida que adorava dançar. Depois de se mudar para Las Vegas, ela trabalhou como professora e mais tarde como garçonete por um tempo. Foi então que ela conheceu Thomas Clayton, que era um jogador de hóquei em um time semi-profissional na época. Assim, Kelly voltou para sua cidade natal para começar uma nova vida com seu amor. Kelly e Tom namoraram alguns anos antes de se casarem, tiveram 2 filhos juntos e foram morar em Canton, também em Nova York. Depois de se aposentar do hóquei, Tom tornou-se dono de uma franquia empresarial de uma empresa de restauração de casas de danos causados por incêndio e água. Mais tarde, ele se tornou gerente de projetos da ServPro, uma franquia semelhante que pertencia a um amigo de longa data. Em 28 de setembro de 2015, Tom foi à casa de um amigo jogar pôquer, como costumava fazer nas noites de segunda-feira. O jogo demorou menos que o normal, então ele voltou mais cedo para casa. Pouco depois da meia-noite, Tom ligou para a polícia dizendo que tinha acabado de chegar em casa e encontrou sua esposa caída no chão da cozinha e havia muito sangue no local. Os policiais que atenderam a ligação perguntaram a ele se a esposa estava respirando. Tom disse que não. Ele falou aos policiais que levaria seus filhos para a casa de um vizinho e voltaria para casa para esperar por eles. A polícia chegou poucos minutos depois e encontrou uma cena de crime muito horrível. Kelly foi encontrada com sinais de espancamento. Havia sangue por toda parte, nos quartos do andar de cima, na escada, no chão, na mesa de jantar e nas paredes. Quando a polícia falou com Tom, soube que seus filhos lhe contaram que um ladrão havia entrado na casa. No entanto, não havia sinais de entrada forçada, não faltavam objetos e uma das bolsas caras de Kelly estava pendurada no patamar da escada, bem à vista. As autoridades começaram a coletar evidências na residência. Um dos policiais que chegaram primeiro na casa tinha uma câmera acoplada em seu uniforme e captou a brutalidade selvagem que chocou até mesmo os socorristas. Kelly lutou pela sua vida e para salvar a vida de seus filhos. O ataque começou no quarto. Ela caiu da escada e se apoiou na parede até chegar na cozinha. Respingos de seu sangue foram encontrados no quarto de sua filha, e a garota de 7 anos disse que a mãe foi até lá, disse para ela se esconder e depois desceu as escadas. Kim, a irmã mais velha de Kelly, recebeu um telefonema de Tom por volta das 12h50, dando a notícia de que a irmã dela estava morta.
Kim não conseguiu entender o que estava acontecendo e, muito abalada, junto com sua mãe, foram até a casa da família Clayton. Enquanto isso, a filha do casal de apenas 7 anos, que testemunhou o assassinato, era ouvida pela polícia e o que ela disse chocou a todos. A garota relatou que um homem entrou na casa e começou a bater na mãe dela com um objeto que parecia um cano, e que depois que ele foi embora, ela ficou sozinha com seu irmão de 4 anos por um tempo, até que o pai deles chegou. Ela disse que o homem não falou nada quando entrou e que ele estava vestindo jeans, camisa preta de mangas compridas e usava uma máscara. A criança também disse à polícia que o homem parecia com seu pai e poderia ser ele. O álibi de Tom foi investigado e confirmado. Ele estava no jogo de pôquer naquela noite. Os policiais conversaram com os amigos dele e a esposa do dono da casa onde o jogo era realizado disse que Tom pediu o celular dela emprestado para fazer uma ligação pouco antes das 23 horas, mas o número havia sido apagado do histórico de chamadas. A polícia conseguiu recuperar o número excluído e isso os levou a um homem chamado Michael Baird. Michael havia sido demitido recentemente de uma das empresas de Tom. Tom também era o dono de um apartamento que Michael alugou recentemente na cidade. A esposa de Michael, Holly, disse à polícia que ele havia saído de casa de bicicleta por volta das 23 horas do dia 28 de setembro. Michael então usou a caminhonete de Tom e foi buscar um amigo, Mark Bladford, que o acompanhou até a casa dos Clayton. Mark ficou no carro vigiando. Holly também disse à polícia que sabia que Tom havia pedido a Michael para matar Kelly em troca de $10.000. A polícia constatou que os dois homens mantiveram contato. Os registros telefônicos mostraram que havia telefonemas e mensagens de textos frequentes entre eles, incluindo a ligação que Tom fez para Michael durante o jogo de pôquer. Todas as evidências levavam para o que os investigadores acreditavam ser uma sinistra conspiração de assassinato encomendado. Michael foi localizado e preso. Na delegacia, ele admitiu tudo e disse que estava desesperado por dinheiro depois de ter sido demitido. Michael disse que Tom deixou uma chave da casa escondida do lado de fora da garagem. Foi essa chave que ele usou para abrir a porta dos fundos e entrar na residência usando uma camisa com buracos cobrindo seu rosto. Michael disse que subiu as escadas, viu Kelly saindo do quarto e nesse momento ele bateu na cabeça dela com o cabo de uma marreta. Ele disse que desceu correndo depois que Kelly soltou um grito e que ela o seguiu até a cozinha, onde ele bateu nela novamente até ela cair sem reação. A descrição dos fatos dada por Michael não condizia com as evidências encontradas no local do crime. A polícia sabia que Kelly havia lutado por sua vida. Seguindo os rastros de sangue, era evidente que ela foi arrastada pela casa. Ela também tinha dedos e unhas quebrados, e seu cabelo foi encontrado em suas mãos. Michael revelou que o plano de assassinato incluía um incêndio criminoso. Ele deveria bater em Kelly enquanto ela estava dormindo e depois usar removedor de tinta como combustível e uma vela acesa na mesa de cabeceira para atear fogo na casa. Como ela ainda estava acordada no momento em que ele entrou na casa, isso acabou não acontecendo. O incêndio também deveria vitimar as crianças. Investigando os possíveis motivos para o crime, a polícia descobriu que Tom e Kelly haviam contratado apólices de seguro de vida e a apólice de Kelly era de $1 milhão. Ele também iria receber o dinheiro do seguro da casa e dos veículos, caso tudo tivesse sido destruído no incêndio. Tom também estava tendo vários casos e disse a muitas mulheres que não queria mais ficar com sua esposa. O motivo óbvio parecia ser financeiro, porém, o mais provável era que Tom não queria mais viver sua vida como um homem casado e pai de família. Mas ele não queria apenas se divorciar, ele pretendia eliminar tudo para poder viver como um solteiro rico. Tom Clayton foi preso e acusado de homicídio em primeiro e segundo grau. Michael Baird também foi acusado de assassinato. Ele levou os policiais até suas roupas, a arma do crime e a chave que ele usou para entrar na casa. Antes de seu julgamento, Michael mudou sua história e se declarou inocente, alegando que Tom o contratou somente para incendiar sua casa em troca do dinheiro do seguro e que ninguém estaria lá dentro. Ele alegou que Kelly já estava morta quando ele chegou lá e que, quando a viu, entrou em pânico e fugiu correndo.
ele também se recusou a aceitar um acordo ou testemunhar contra Tom. Tom também se declarou inocente e sua defesa disse que todas as evidências contra ele eram circunstanciais. Em novembro de 2016, Michael Bird foi considerado culpado de homicídio em primeiro e segundo grau e foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Depois de um julgamento que durou quase 7 semanas, o júri condenou Thomas Clayton no final de fevereiro de 2017 por acusações de homicídio em primeiro e segundo graus. Ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Tom acreditava que seria absolvido. Ele culpou a polícia e disse que eles haviam manipulado as evidências e chegou ao ponto de dizer que se Kelly estivesse viva, ela ficaria enojada com as investigações. Mark Blandford, comparsa de Michael no dia do crime, foi condenado a uma pena de 6 anos de prisão por sua participação como vigia. Os 2 principais réus entraram com recursos para anular suas sentenças, mas ambos foram negados e eles seguem presos. Apesar do fechamento do caso, algumas dúvidas ainda permanecem em aberto e uma teoria que não poderia ser provada sem a confissão dos réus foi levantada. Segundo essa teoria, foi Tom quem espancou a esposa até a morte depois que chegou em casa mais cedo após sair do jogo de pôquer, e a participação de Michael era realmente a de somente incendiar a casa. Isso explicaria a aparência do invasor, idêntica à de seu pai, descrita pela filha do casal. Tom teria convencido Michael a assumir o assassinato em troca de dinheiro, mas no último momento ele resolveu contar parte da verdade, mas não aceitou testemunhar contra Tom, talvez por medo. Tudo no caso levava a essa teoria, porém nada pôde ser realmente provado e tudo isso ficou somente na especulação. A família de Kelly está tentando seguir em frente da melhor forma possível. Desde seu assassinato, as crianças vivem com a tia Kim e seu marido. Em março de 2017, a ex-equipe de hóquei onde Tom jogou organizou uma noite de conscientização sobre violência doméstica em memória a Kelly Clayton. Toda a arrecadação dos ingressos foi para apoiar seus filhos, que estavam presentes no evento. Kim disse que está grata por ter os filhos da irmã, porque eles a ajudam a manter presente a memória de Kelly. Quando questionada se havia algo que ela queria dizer ao pai deles, ela respondeu: "Você tirou a vida dela, mas não sua luz, e a luz dela brilhará para sempre, através de seus filhos, através de mim, através do meu irmão, através de minha mãe, para sempre, e ficaremos bem." Raina Reason, de 16 anos, uma garota engraçada e estudante modelo, desapareceu sem deixar rastros e deixou a tranquila cidade de LaPorte em choque. O que começou como uma busca familiar rapidamente se transformou em uma investigação complexa quando testemunhas relataram encontros suspeitos do lado de fora do hospital veterinário onde a garota trabalhava. Mais de 15 anos se passaram até que todas as respostas fossem respondidas e o culpado fosse encontrado. Raina Reason nasceu em 6 de maio de 1976, no condado de LaPorte, Indiana, nos Estados Unidos, onde morava com seus pais Benny e Karen e sua irmã mais nova Wendy. Segundo sua família e amigos, ela era uma garota muito engraçada, gostava de contar piadas e fazia amizade facilmente. Aos 16 anos, Raina era tida como uma estudante modelo do ensino médio. Ela sempre tirava boas notas, tocava vários instrumentos na banda da escola, tinha 3 empregos de meio período e seu sonho profissional era ser veterinária. Com esse objetivo em mente, um de seus empregos era no hospital veterinário local, onde limpava as gaiolas e passeava com os cães. Ela costumava sair do emprego por volta das 18 horas, porém, na noite de sexta-feira, 26 de março de 1993, Raina, de uma maneira incomum, nunca mais voltou do trabalho para casa. Naquela noite, ela deixou o trabalho no hospital veterinário. A jovem e seu namorado, Matt Elser, tinham acabado de voltar depois de um término e tinham um encontro planejado. Matt foi até o hospital veterinário para buscá-la, mas Raina não estava lá. Ele então dirigiu até a casa dos pais dela, mas ela também não estava lá. Os pais de Raina convidaram Matt para entrar e esperá-la lá,
Talvez ela teria ido em algum lugar depois do trabalho e não tivesse avisado, o que não fazia o seu perfil, mas eles resolveram não pensar em coisas ruins. Porém, infelizmente, Raina nunca apareceu em casa. Por volta das 22h30, o pai da garota foi até a delegacia. O policial que atendeu a ocorrência disse que a família teria que esperar pelo menos 24 horas para que ela pudesse registrar o caso como desaparecimento. A cidade pequena era tida como tranquila e pacífica. Não se via muitos crimes e as pessoas levavam uma vida pacata. A garota era adolescente e geralmente acredita-se que nesses casos o ocorrido não passe de uma aventura ou uma breve fuga da casa dos pais. Indignada com o descaso policial, a família de Raina não ficou parada e decidiu começar sua própria busca pela garota. Confeccionaram e distribuíram vários folhetos, enquanto muitos dos amigos dela dirigiam pela cidade à sua procura. Após saber das buscas por Raina, a polícia local fez um apelo à mídia em busca de informações. Após esse apelo, uma testemunha se apresentou e disse ter visto algumas pessoas conversando do lado de fora do hospital veterinário onde a garota trabalhava. A testemunha descreveu um carro sedã que estava estacionado fora do hospital com 2 homens dentro. Ela disse que os homens estavam falando com uma jovem e que parecia uma briga entre amantes. No dia seguinte a esse desaparecimento, o carro de Raina foi encontrado a 14 quilômetros do hospital veterinário. Ele estava à beira de uma estrada municipal, com o capô aberto, então a polícia acreditou que alguém tivesse parado para ajudar Raina com um possível problema no carro. Mas analisando de perto, o carro não parecia ter problemas. A bolsa da garota foi encontrada dentro do veículo. No porta-luvas, a polícia encontrou um anel. Eles foram até a escola de Raina para ver se alguém sabia a quem pertencia o anel. Matt disse que o anel pertencia a Jason Tibbs, o ex-namorado de Raina, e acrescentou que sabia que Jason queria Raina de volta. Jason Tibbs tinha antecedentes criminais e abandonou a escola há algum tempo. Ele foi entrevistado cerca de uma semana depois do desaparecimento de Raina. O rapaz parecia se importar e estava nitidamente preocupado com ela. Jason admitiu que o anel era dele e disse que o objeto estava no carro porque ele e Raina continuavam amigos e estavam trabalhando no aparelho de som do veículo. Perguntaram a Jason onde ele estava na noite que Raina desapareceu. Ele disse que estava caçando raposas com seus amigos. A caça à raposa é feita por várias pessoas que dirigem e estacionam em locais aleatórios, utilizando um rádio para se comunicarem. Os amigos de Jason foram entrevistados e confirmaram que ele estava caçando raposas. No entanto, Jason só foi ouvido pelo rádio, ninguém o tinha visto. Em seu relato à polícia, o pai de Raina confirmou que ela e Jason eram bons amigos, então o anel parecia uma pista que não levaria a lugar algum. O caso do desaparecimento de Raina parecia estar esfriando até que a polícia fez uma descoberta. A jaqueta que ela usava antes de desaparecer foi encontrada por um delegado do xerife de LaPorte a cerca de 10 quilômetros de distância de onde seu carro foi encontrado. A jaqueta era de Matt e foi colocada lá após a busca inicial da polícia, já que aquela área tinha sido averiguada e ela não estava lá. A polícia descobriu que Matt e Raina tinham dado um tempo no relacionamento, mas recentemente voltaram a ficar juntos. O encontro deles naquela noite deveria ser muito especial e ambos estavam ansiosos por isso. Matt sabia que não havia como Raina não ter aparecido. Em abril, um mês depois do desaparecimento, uma família que estava pescando fez uma descoberta horrível. Eles sentiram um cheiro de algo que se pensava ser um animal morto, mas acabaram encontrando um corpo. O corpo estava virado para baixo e tinha 2 toras de madeira amarradas nas costas. Devido à decomposição, parecia que ele estava ali há mais de um mês. Não foi difícil identificar o cadáver como sendo de Raina. Ela estava usando um anel com seu nome e isso ajudou na rápida identificação. O corpo não apresentava sinais de luta e a autópsia revelou que a causa da morte foi asfixia. Depois que Raina foi encontrada, a polícia voltou a falar com Jason. Em seu novo relato, ele revelou que Raina foi molestada sexualmente por seu cunhado, Ray.
Um relatório policial revelou que a garota havia contado isso aos pais. Raina tinha 13 anos na época. Ray admitiu o abuso e foi acusado de violação. Ele foi preso e pouco tempo depois colocado em liberdade condicional. Sua sentença terminou pouco antes de Raina desaparecer. A polícia foi falar com Ray. Ele disse a eles que Raina estava curiosa sobre sexo quando o ocorrido aconteceu e que ele estava na fazenda de seu amigo na noite em que a garota desapareceu. Seu amigo confirmou que Ray estava com ele naquela noite. O caso estava esfriando novamente e a polícia não tinha nenhuma evidência sólida que apontasse para alguém. Porém, mais de 1 ano e meio depois da morte de Raina, um suspeito foi detido e levado para interrogatório. O nome do homem era Larry Hall e ele havia sido parado por tentar sequestrar uma mulher em outro estado. Larry estava viajando pela região, fazendo reconstituições da Guerra Civil. Em sua van, ele tinha recortes de jornais sobre o caso de Raina. Ele também tinha um frasco de remédios com R. Hyson escrito nele. Larry alegou para a polícia que sequestrou e matou Raina. O frasco de comprimidos parecia ser falso. A polícia entrou em contato com todas as farmácias locais sobre a receita e descobriu que Larry estava no Kentucky quando Raina desapareceu. Ele confessou ter sequestrado e assassinado outras mulheres e parecia o tipo de pessoa que se envolveria em qualquer investigação e confessaria os crimes. Por causa de seu estado mental duvidoso, ele foi descartado como suspeito desse caso, mas permaneceu sob vigilância. Naquela altura da investigação, a polícia tinha 3 pessoas de interesse. O namorado Matt, que na noite do crime estava na casa de Raina com os pais dela, esperando que a namorada voltasse para casa. O ex-namorado Jason, que aparentemente estava caçando raposas com os amigos, porém ninguém o viu durante a caça, só ouviram sua voz pelo rádio utilizado pelo grupo para se comunicar. E Ray, que mudou seu álibi, dizendo que tinha pegado uma carona naquela noite. Ele também confessou que passou no hospital veterinário onde Raina trabalhava para fazer uma visita a ela. Um mandado de busca foi obtido para a casa de Ray. Eles encontraram sangue em seu carro, uma arma de choque e 2 pistolas. Ele foi preso 5 anos após o assassinato de Raina e acusado de ter cometido o crime. Ray esperou na prisão por 15 meses, enquanto a polícia construía o caso para levá-lo ao julgamento. Enquanto Ray estava na prisão, um novo promotor foi designado para o caso. O sangue no carro de Ray era sangue de veado, pois ele era um caçador insaciável. O promotor decidiu que não havia provas suficientes para condenar Ray ou prosseguir com o julgamento, então ele foi libertado após mais de 1 ano na prisão. Em 2008, 15 anos depois da morte de Raina, a polícia recebeu uma carta de um presidiário que cumpria pena de 44 anos. Seu nome era Rick Ramos, e os policiais foram falar com o sujeito que estava na prisão por assassinar seu colega de quarto. O homem disse que decidiu se apresentar depois de pensar em sua sobrinha. Ele gostaria que alguém falasse algo que ajudasse caso isso tivesse acontecido com ela. Em 1993, Rick tinha 14 anos e morava com sua família. Ele contou que tinha ido ao celeiro para fumar naquela noite de 26 de março. Enquanto ele estava no celeiro, o namorado de sua irmã, Eric Freeman, e seu amigo, Jason Tibbs, chegaram lá. Rick conseguiu ver o corpo de Raina na traseira do carro de Jason. Ele também disse ter visto a jaqueta preta que ela usava. A polícia fez uma busca e encontrou Eric Freeman na Carolina do Sul. Quando questionado sobre Raina e a noite de seu desaparecimento, Eric ficou nervoso e se recusou a dar detalhes. Apesar do relato de Rick, o novo promotor do caso ainda não acreditava que a polícia tinha provas suficientes para acusar e condenar Jason. As autoridades então ofereceram imunidade para Eric se ele contribuísse com as investigações, contando tudo o que sabia. Eric aceitou o acordo e deu detalhes do que aconteceu naquele dia. Segundo seu relato, Jason lhe pediu uma carona naquela noite em 1993. Ele disse que Jason queria visitar Raina no hospital veterinário e quando chegaram lá, por volta das 18 horas, a garota se aproximou do carro e Jason declarou seu amor por ela, dizendo que nunca a tinha esquecido e que ainda tinha esperanças deles voltarem a ter um relacionamento. Raina rejeitou os avanços de Jason e eles começaram a discutir.
Isso correspondia com o relato da primeira testemunha. Jason então forçou Raina a entrar no carro. Depois de partirem, os dois ainda estavam discutindo muito e em certo momento eles saíram do veículo e começaram a se agredir fisicamente. Foi então que Jason, enfurecido, estrangulou Raina até que ela parasse de respirar. Eric ajudou Jason a colocar o corpo da garota no porta-malas e foram até o celeiro dos Raymond. Eric levou Jason de volta ao hospital para pegar o carro de Raina. Ele o dirigiu até um local isolado, abandonou o veículo na estrada e depois eles foram até o lago para deixar o corpo lá. Jason amarrou 2 toras de madeira na tentativa de afundar o corpo de Raina no lago. Foi Jason quem descartou a jaqueta de Matt próximo ao local onde o carro de Raina tinha sido abandonado. Ele esperou as buscas da polícia terminarem e a jogou lá na tentativa de despistar e confundir as investigações. 20 anos depois, em 23 de agosto de 2013, Jason Tibbs, aos 39 anos de idade, foi preso e acusado de homicídio. Em seu julgamento, que iniciou-se em 7 de novembro de 2014, os testemunhos de Eric Freeman e Rick Raymond foram cruciais para que Jason fosse considerado culpado pelo assassinato de Raina. Em 19 de dezembro do mesmo ano, ele foi condenado a 40 anos de prisão. Seu advogado recorreu da condenação por homicídio, mas a Suprema Corte de Indiana votou contra. Jason insistiu que não era culpado. Seus advogados tentaram conseguir um novo julgamento para ele, mas até agora esse pedido não foi concedido. Após a prisão de Jason, Benny Rison, o pai de Raina, deu algumas declarações emocionantes para a imprensa. Quando você mata alguém, você não mata só essa pessoa, você mata uma família inteira. Você vive um dia de cada vez e aprende a conviver com isso. Você nunca supera, então só aprende a conviver com isso.